1 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 26. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo o seu registro, 38.000 homens. Deste número, 24.000 promoveram a obra da casa do Senhor, 6.000 serviram como oficiais e juízes, 4.000 como porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que Davi fez para o louvar. Davi os repartiu por turmas segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Amrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor, e os servirem, e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. De Gerson, Sebuel, o chefe. De Eliezer, Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém os filhos de Reabias foram muito numerosos. De Izar, Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel, Mica, o chefe. E Sias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo os chefes das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço da casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo seria o de assistirem aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras,
e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço da casa de Deus, cuidando dos pães da proposição e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolos asmos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, e de toda sorte de medidas e pesos, e de estar em cada manhã em pé, para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Também teriam a seu cargo a tenda da congregação, o lugar santo, e os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Os turnos dos filhos de Arão foram estes: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. E Davi, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar. E assim foram distribuídos: dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas, 16, e dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. Assim foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadok, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas, entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. Assim, a primeira sorte saiu a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. Esta foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha mandado. Do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Amrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeías. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isijá, o chefe. Dos Izaritas, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o chefe.
Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Issajá. Dos filhos de Issajá, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar. E este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Esses também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto para o chefe da casa paterna, como para o seu irmão menor. Também Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra segundo o seu serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava sob as ordens do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, Jesaías, Assabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidalte e Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288. E determinaram os seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo. A primeira sorte, que era de Asaf, saiu a José. A segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram 12. A terceira, a Zacur, seus filhos e irmãos, 12. A quarta, a Isri, seus filhos e irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e irmãos, 12. A sétima, a Gesarela, seus filhos e irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e irmãos, 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e irmãos, 12. A duodécima, a Assabias,
seus filhos e irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e irmãos, 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e irmãos, 12. A 20ª, a Eliatá, seus filhos e irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e irmãos, 12. A 24ª, a Romante Ezer, seus filhos e irmãos, 12. Quanto às turmas dos porteiros, Messelemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Messelemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço, eram 62 de Obed-edom. Os filhos e os irmãos de Selemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito. Contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram os turnos dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo cargos como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor, e lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas paternas, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias. Depois se lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. A Obed-edom, a do sul, e a seus filhos, a casa dos depósitos. A Supim e Oza, a do ocidente. Perto da porta Salequete, junto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia. Porém, para a casa dos depósitos, de 2 em 2. No átrio ao ocidente,
4 junto ao caminho e 2 junto ao átrio. Essas foram as turmas dos porteiros entre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomote. Este Selomote e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das ofertas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, chefes de milhares e de centenas, e chefes do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para consertarem a casa do Senhor. Também tudo quanto fora dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, tudo quanto qualquer havia dedicado, estava sob a guarda de Selomote e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. Dos Hebronitas foram Assabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, e em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Jerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as casas paternas. No ano 40 do reino de Davi foram procurados, e acharam-se entre eles varões valentes em Gézer de Gileade. A ele e a seus irmãos, 2.700 homens valentes, chefes das casas paternas, o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os serviços de Deus e para todos os negócios do rei. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.